Bem, boa tarde, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todas e todos. Um privilégio enorme estar com os amados e amadas em Cristo Jesus. Eu sou Ariovaldo Ramos, eu sou um dos presbíteros, pastores da Igreja Cristã Reformada em São Paulo, e estou muito grato pelo privilégio de estar com os amados irmãos e irmãs. O tema que nós estamos trabalhando, como os irmãos já disseram, é a cruz. E eu quero começar lendo com os amados irmãos e irmãs a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 8. Esse versículo diz assim: A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ah, essa é, sem dúvida nenhuma, o maior movimento de Cristo na história da redenção, que é a sua morte na cruz. O apóstolo Paulo e os demais apóstolos o tempo todo ensinaram a centralidade da cruz. O apóstolo Paulo mesmo dizia que anunciava Cristo crucificado, de modo que a cruz distinguia o Cristo, o Messias, o Cristo crucificado. E o apóstolo Paulo deixa claro que a cruz de Cristo é o ápice do esvaziamento da pessoa do Filho, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele diz isso nesse texto que nós estamos lendo, que é Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, o Paulo diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E nesse texto, o apóstolo Paulo deixa claro que a cruz a morte de cruz é o ápice da renúncia do Cristo, que, sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornou-se semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, a cruz é central na história do Redentor e na história da redenção. Alguém poderia perguntar por que a morte de cruz? Não poderia ser qualquer morte? Bom,
vamos começar trabalhando a lógica da, da expiação. O que significa expiação? Significa substituição. Expiar é, com, é substituir, é colocar-se ou ser colocado no lugar de outrem, assumindo o que estava destinado a outrem, assumindo para si o que estava destinado a outrem. Isso é expiação. A expiação nasce no Antigo Testamento. E Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo de número 10, nos fala desta expiação, desta substituição. A partir do versículo 10 de Hebreus 10, diz o seguinte: Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Qual é a ideia da expiação? A ideia da expiação, como eu disse, é uma ideia do Antigo Testamento, foi a, a grande notícia que Moisés trouxe ao povo hebreu após ter apresentado ao povo hebreu a lei de Deus. Como nós sabemos, o Senhor chamou Moisés no Monte Sinai e Moisés esteve com o Senhor durante 40 dias e noites e recebeu o que nós conhecemos como a lei de Moisés, ou a lei do Senhor. Nesta lei havia um sem número de preceitos, de ordenanças e, e de também liturgias pastorais, sacerdotais, etc. Agora, a questão da lei era uma questão que colocava o povo sob juízo imediato. A partir da lei, nenhum ser humano, nenhum hebreu mais seria inocentado diante dos seus atos, se estes atos ferissem a lei recebida da parte de Deus por Moisés. Mas o Senhor Deus ofereceu a Moisés uma redenção, uma expiação, uma salvação. Isto é, o hebreu que cometesse o crime contra a lei, se tivesse cometido por descuido, acidente, ou seja, de forma não intencional, ele não seria punido por ter quebrado a lei. Qual era a punição de quebrar a lei, ou por quebrar a lei? A punição por quebrar a lei era a morte. Então, qualquer hebreu que, por descuido,
involuntariamente quebrasse a lei em qualquer um de seus quesitos, seria condenado à morte. Ponto. É óbvio que isso causou um pânico no arraial hebreu, porque ah, a lei estava sendo dada para ser cumprida. Havia, da parte do povo hebreu, um compromisso de que cumpriria a lei. Entretanto, restava a dúvida angustiosa e angustiante. Se, porventura, não intencionalmente, acidentalmente, a gente quebrar um dos quesitos da lei, ainda assim seremos condenados à morte, uma vez que não foi intencional, uma vez que foi um deslize, um acidente de percurso? E a resposta de Deus é: haverá a expiação, a substituição. A pessoa que quebrar a lei poderá trazer um animal segundo a, a vontade de Deus e segundo o modelo que Deus propôs, da espécie que Deus escolheu, com as características que Deus ordenou, poderá trazer um animal ao sacerdote. E o sacerdote, em nome de Deus, sacrificará este animal para não sacrificar o ser humano que acidentalmente quebrou a lei. Isso é expiação. Não era o ser humano que sacrificava a Deus, como eles, inclusive, conheciam do mundo pagão, em que os devotos de qualquer dos deuses então conhecidos, para aplacar a ira desse Deus, teriam de oferecer sacrifícios até que esse Deus se sentisse satisfeito. Não, não era a mesma coisa. Não era, nem de longe. E nunca foi. A ideia é que Deus, o Deus dos hebreus, sacrificaria um animal para não punir o ser humano que involuntariamente, acidentalmente, quebrasse a lei. Então, isso é expiação. Então, a partir daí, segundo os rituais estabelecidos pela lei mosaica, o profeta Moisés recebeu isso do Senhor Jesus lá no Sinai, porque Jesus, o Cristo, é a palavra de Deus. Então, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre falou através do Filho. O Filho é a voz e o porta-voz da Trindade, o Deus criador e mantenedor e resgatador do universo. Então, a gente, para entender todo o movimento redentor oferecido e levado a cabo por Deus, a gente tem de entender a Trindade. Quando nós cristãos falamos a palavra Deus, nós estamos falando de uma comunidade composta por três pessoas igualmente eternas, três pessoas igualmente poderosas, três pessoas igualmente divinas, que estão em absoluta unidade
desde sempre e para sempre, e que falam, se comunicam por meio de uma das pessoas, que é a segunda pessoa. Essa segunda pessoa se fez a palavra da Trindade, a palavra do Deus comunitário, do Deus único, porque, embora três pessoas, há um só Deus. Vivem, existem, coexistem em absoluta unidade. Absoluta unidade. Por isso, três pessoas e um só Deus. Deus é um título que nós, cristãos, apenas e tão somente atribuímos à Trindade Santa, criadora, mantenedora e resgatadora do universo. Essas três pessoas, que em si são desde sempre e para sempre, estão uma na outra em absoluta unidade. E esta unidade manifestou-se a nós por meio da palavra. Uma das pessoas da Trindade se fez a voz da Trindade, a palavra da Trindade. E por meio dessa voz, por meio dessa palavra, a Trindade criou, sustém e resgata toda a criação. Então, quando nós estamos falando do Cristo, nós estamos falando da segunda pessoa da Trindade, que desde sempre foi a voz da Trindade, a voz do Deus Criador. Porque o Deus Criador é a comunidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, que estão em absoluta unidade e que em unidade se movem. E a partir do Cristo se revelam, se manifestam. Então, sempre que os profetas ouviram Deus, eles estavam ouvindo a segunda pessoa da Trindade, por meio de quem a Trindade fala. Ponto. Por meio de quem a Trindade se manifesta e se revela. Em sendo assim, a segunda pessoa revela a Moisés que, caso houvesse a quebra da lei por involuntariedade, a pessoa que quebrou a lei teria a sua vida poupada, porque a Trindade sacrificaria um animal em seu lugar. Ponto. Esse animal, a própria pessoa levaria ao sacerdote, ordenado por Moisés, o profeta, que então, em nome de Deus, em nome do Deus que se revelou a Abraão, aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e que falou com Moisés, não só no Monte Horebe, como no Monte Sinai. Então, esse Deus escolheria um animal que o sacerdote, em nome desse Deus, sacrificaria em lugar do pecador, da pecadora, ou seja, daquele e daquela que involuntariamente quebrou a lei. Isso é expiação. É a substituição do culpado por um inocente que assume o custo da culpa daquele que quebrou a lei. Bom, então, o texto de Hebreus diz que todo sacerdote, então agora ele está falando sobre o exercício sacerdotal que o profeta Moisés, por ordem
da Trindade estabeleceu, esse sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Então, qual era o papel do sacerdote? Ele se apresentava diante da Trindade e levava e oficiava os sacrifícios destes animais para que os pecadores, aqueles que involuntariamente quebrassem a lei, não fossem punidos com a morte. Então, ao invés deles morrerem, morria o animal. Ponto. Agora, o texto sagrado diz que estes sacrifícios nunca, jamais podem remover pecados. Ou seja, o que isso significa? Significa que o sujeito não morria, porque levou um cordeiro, conforme a orientação divina, e o cordeiro morreu no seu lugar, mas a natureza do sujeito não mudava. Ou seja, ele continuava exposto a cometer o mesmo deslize, ainda que acidentalmente, várias vezes. Então, aqui estava pressuposto que tais deslizes, tidos como involuntários, na verdade, eram resultado de uma natureza incapaz de fato, cumprir a lei. Portanto, funcionava mais ou menos assim. O sujeito invejava, por exemplo, cobiçava o camelo do outro. Aí dizia, eu não devia ter cobiçado o camelo do Jafé. Aí ele vai para o templo, procura o sacerdote e diz, olha, cobicei o camelo do Jafé, quebrei a lei que diz que não pode cobiçar o que é do próximo. Então, eu estou trazendo aqui um cordeiro para que o cordeiro morra no meu lugar. O sacerdote diz, ok, fazia todo o trâmite litúrgico e o cordeiro morria no lugar do fulano. E o fulano saía de lá contente, porque está vivo, apesar de ter quebrado a lei, e voltava no seu camelo velho de volta para casa, quando ele para no farol da entrada de Jerusalém, chega alguém com um camelo 0 quilômetro e ele imediatamente cobiça de novo, tem de voltar para o templo. Ou seja, quantos animais vão ser sacrificados para ele não morrer? Por quê? Porque o problema dele é que ele não consegue não cobiçar. Então, o pecado, ele é perdoado pelo pecado, mas o pecado não é removido dele. Ele continua sendo sujeito que a qualquer momento vai cometer deslize igual ou diferente, porém deslize em relação às demandas da lei. Então, o autor de Hebreus diz o seguinte: os sacerdotes, eles estão o tempo todo oferecendo os mesmos sacrifícios que jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ele está remetendo-nos ao versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas.
Essa é a razão, inclusive, porque nós, protestantes, discordamos dos romanos em relação à Eucaristia. Porque, para os romanos, a Eucaristia significa sacrificar o corpo de Cristo de novo, para que as pessoas que vão participar da Eucaristia tivessem os seus pecados perdoados. E, ao fazer isso, a Igreja de Roma reduz Jesus ao mesmo tamanho dos cordeiros que morreram no Templo de Salomão ou no Templo de Zorobabel N vezes. Não é verdade. O sacrifício de Cristo é perfeito, porque ele é oferecido de uma vez por todas. Não precisa mais nenhum outro sacrifício. E o sacrifício de Jesus, ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, que é o versículo 13 e 14. Diz assim o 12 que nós lemos: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ou seja, a destra de Deus significa que Jesus assumiu o controle da história da redenção. Que a destra de Deus é uma expressão idiomática que significa governando em nome da Trindade, governando em nome de Deus. Tá certo? Não é que Deus está num trono e Jesus está em outro. Não, não é isso. Deus é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando o texto diz que Jesus assentou-se à destra de Deus, significa que Jesus assumiu o governo da redenção. Vai governar a redenção em nome da Trindade. Então, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, ou seja, ele vai operacionar a redenção até terminar o projeto de salvação a todos quantos a Trindade salvar. Ponto. E aí, o versículo 14 diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, o que o cordeiro comum não conseguia fazer lá no versículo 11, que nunca, jamais podem remover pecados, Jesus, o Cordeiro de Deus, fez aqui no versículo 14. Ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ponto. Isso significa que a obra do Cristo não apenas impediu que alguém fosse morto por ter quebrado a lei, mas colocou essa pessoa fora do alcance da lei. Nunca mais a lei vai acusar essa pessoa de quebra, de crime, seja lá o que for. A oferta do corpo de Cristo, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, aperfeiçoou para sempre todos os que estão sendo santificados, ou seja, todos aqueles que estão sendo declarados justificados porque foram substituídos por Jesus, o Cristo. E a substituição operada pelo Cristo simplesmente colocou essas pessoas fora do alcance da lei. Ponto. Nunca mais
a lei vai alcançar essas pessoas e nunca mais essas pessoas serão acusadas de quebra da lei. E estas pessoas terão sido transformadas em gente que não está mais ao alcance da lei. Que é o que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 5:22, quando ele diz que o fruto do Espírito é, ou seja, é abrangente, é um fruto composto por muitos gomos. E diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, aqueles que foram substituídos por Cristo passaram a ter um novo modo de ser, uma nova natureza humana. Essa natureza humana é proveniente da habitação do Espírito Santo nessas pessoas. E essas pessoas passaram, então, a produzir um fruto. Esse fruto tem muitos gomos. E tudo que essa pessoa faz agora é manifestar os gomos deste fruto. Portanto, eles são pessoas para quem a lei não significa mais nada, porque eles estão numa dimensão que a lei não alcança. Ou seja, o padrão de vida deles é muito superior ao padrão que a lei de Moisés exigiu. Ponto. E isso é o resultado de que o Cristo os tornou absolutamente inalcançáveis pela lei e mais, os levou a ter uma nova natureza humana que os tornam pessoas que vivem num padrão acima do padrão que a lei de Moisés consegue alcançar. Ponto. Então, isso tudo é expiação e fruto da expiação, a substituição de Cristo. Agora, a questão por que a cruz? Jesus poderia morrer de qualquer outra maneira? Jesus poderia morrer, sei lá, apedrejado? Poderia morrer sob o ataque de um soldado? Teria a mesma função? Qual é exatamente a especificidade da cruz? Nós insistimos tanto, o apóstolo Paulo insistiu tanto na cruz, por quê? E aí a resposta a essa pergunta está em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, que é o que nós acabamos de ver, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Basicamente, o que está escrito lá em Hebreus. Entretanto, o apóstolo Paulo acrescenta: porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em
madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, essa é interessantemente, é, uma conotação que nós vamos descobrir lá em Deuteronômio. Que lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22, diz assim: Se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito. Ponto. É maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, ele diz: você tem de tirar o sujeito o mais rápido possível, para ele não passar no madeiro mais do que um dia, porque ele é maldição, ele é maldito. E, e se ele ficar mais de um dia pendurado no madeiro, toda a terra que vocês receberam estará sob maldição de Deus. Então, essa é a fala de Paulo aos Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, essa é a expiação de Cristo. E tinha de ser no madeiro, porque Cristo tinha de nos livrar da maldição. Então, vamos entender o significado da expiação. Nós já falamos sobre expiação, que é substituição, que o sujeito, a pessoa, homem ou mulher, que involuntariamente quebrasse a lei, podia chegar ao sacerdote e dizer que foi uma quebra involuntária e que ele queria ser poupado, ele ou ela queriam ser poupados da morte e estavam trazendo o animal conforme havia descrito Moisés, o animal prescrito por Moisés, para que Deus sacrificasse esse animal no lugar dele. Ok? Ok. Esse animal, então, morria no lugar da pessoa que quebrou a lei e a pessoa continuava vivendo. Porém, esse sacrifício era insuficiente para remover da pessoa a tendência que ela tinha de naturalmente quebrar a lei. Ou seja, ela saía perdoada, mas não saía transformada. E aí a ideia é que houvesse uma substituição mais eficaz. Um substituto que não só livrasse a pessoa da punição da morte, punição imposta pela lei, mas livrasse a pessoa da corrupção dentro de si, que naturalmente o levava a quebrar a lei, mesmo que não quisesse. Bom, e é aqui que Jesus Cristo entra como a grande expiação, e a expiação definitiva, não só impede que a lei nos alcance por causa da quebra da lei,
mas nos torna fora do alcance da lei, porque acaba com a nossa corrupção. E a gente, então, é declarado santo, separado para Deus, que é o significado da palavra santo, é declarado justificado, portanto, Deus, a Trindade, passa a ver a gente como pessoas justas, portanto, não passíveis de nenhuma condenação, justas, porque o sacrifício de Jesus é suficiente, não só para que a lei não nos puna, mas para que a lei não tenha nunca mais nenhum motivo para nos punir, porque nós ficamos fora do alcance da lei, porque subimos de patamar, passamos a ter um outro padrão de vida extremamente superior ao que a lei de Moisés conseguiria alcançar. Bom, agora, qual é a necessidade que a humanidade tem de expiação? As Escrituras Sagradas nos falam que nós perdemos várias batalhas. A primeira batalha que nós perdemos foi a batalha da obediência. Lá no jardim, nós recebemos uma ordem, e a ordem que nós recebemos é de que nós não poderíamos trazer para nós a prerrogativa de decidir sobre o que é bom e sobre o que é mal. Que nossa vida seria vivida sempre sob as escolhas do Criador. Por isso, nós não poderíamos comer do fruto do conhecimento do que é bom e do que é mal. Ou seja, essa coisa de decidir o que é bom ou o que é mal para nós nunca, nunca, jamais assumiríamos. Sempre deixaríamos todas as escolhas da nossa vida e para a nossa vida na mão do nosso Criador. E o Criador nos avisou, por meio do Filho, por meio da palavra, nos avisou que se nós escolhêssemos, nós mesmos decidirmos o que era bom e o que era mal para nós, que nós morreríamos. Nós perderíamos a comunhão com o Criador. Nós perderíamos a manutenção do Criador, de forma que nós nos tornaríamos inevitavelmente mortais. Ou seja, nós não fomos criados imortais. Nós fomos criados seres mortais, mas o Criador garantia a nossa existência para sempre. Nós nunca conheceríamos a morte, a menos que nós decidíssemos que o Criador deixaria de decidir o que é bom e o que é mal para nós, e nós mesmos faríamos isso. No dia que nós decidíssemos viver, decidir, sem perguntar ao Criador se era bom ou se era mal, nesse dia, nós perderíamos as condições de sermos mantidos vivos em corpo para sempre. E nosso corpo conheceria a morte, e nós conheceríamos o juízo. Bom, então, primeiro problema nosso, nós desobedecemos. E aí nós nos tornamos seres condenados à mortalidade. Tá certo? Condenados à mortalidade. Vai morrer de qualquer jeito, porque escolheu viver sem levar em conta
a decisão de Deus, sem levar em conta a decisão do Criador, sem perguntar para o Criador o que fazer, o que não fazer. Decidimos que nós mesmos seríamos nosso guia e que a sentença seria nossa mesmo. Nós vamos decidir. Ok, vocês vão decidir, logo vocês vão morrer. Eu não vou sustentar vocês vivos em carne para sempre, com vocês escolhendo de forma absurda e sem ter condições para fazer isso. Ponto. Por quê? Porque quando eu decidir entre o que é bom e o que é mal, para mim, pode parecer um exercício simples de liberdade, mas é um exercício divino. Por quê? Porque eu não sei tudo sobre todas as coisas, e sobre todos, e sobre tudo. Logo, eu não sei o que é bom e o que é mal, porque eu não tenho como avaliar as consequências de uma decisão minha. Eu não tenho como avaliar o que uma decisão minha vai fazer com o próximo, vai fazer com a sustentabilidade da existência. Então, a melhor coisa que eu posso fazer é deixar com o Criador, a Trindade, a prerrogativa de decidir o que é bom e o que é mal para mim, porque a Trindade não só vai decidir pensando em mim, mas vai decidir pensando em tudo e em todos. De modo que a decisão da Trindade, que eu acatarei de forma absoluta, não vai ferir ninguém, não vai atentar contra a sustentabilidade da existência, porque a sustentabilidade da existência é frágil, depende de um sem número de interações que não podem ser quebradas. E, na medida em que essas interações forem quebradas, as consequências serão desastrosas para a sustentabilidade da existência. Muito bem. Nós, seres humanos, decidimos, a espécie humana decidiu que não, que nós mesmos vamos decidir. Então, é como se o Criador voltasse para nós e dissesse: escuta, mas vocês sabem tudo sobre todos e sobre todas as coisas? Não. Vocês têm capacidade de aquilatar as consequências de cada decisão de vocês? Não. Vocês têm como garantir que uma decisão sua não vai ferir a sustentabilidade da existência? Não. Então, por que você está tomando para si a prerrogativa de decidir? E aí a resposta do Criador é: ok, se vocês decidiram por isso, então vocês terão data limite. Que se eu mantiver vocês para sempre tomando decisões dessa natureza, comprometimento da existência é inevitável. Então vocês vão morrer. Vocês vão ter data limite, então, ok? Então todos vocês vão nascer e vão nascer com data limite, porque não vai dar. E assim toda a humanidade foi arrastada por desobediência a esse estado de data limite, de morte inevitável. Essa morte é física, mas essa morte é também espiritual, porque é um rompimento com a Trindade, uma perda de comunhão com o Criador. Ponto.
Então, essa foi a nossa primeira derrota. Só que a nossa primeira derrota é também uma idolatria, porque nós ouvimos, por que nós discordamos da Trindade e decidimos que nós mesmos iríamos decidir? Porque nós ouvimos uma outra voz, uma voz que disse para a gente que a Trindade, que o Deus triuno tinha mentido para nós, que o Deus triuno não queria que a gente tivesse o mesmo poder que ele tem e que nós não iríamos morrer coisa nenhuma e que a gente não iria afetar a sustentabilidade de coisa nenhuma. Então, nós ouvimos uma outra voz para além da voz do Criador, e isso é idolatria. Ok, então, duas derrotas. Primeira derrota, derrota da obediência. A segunda derrota, a derrota da idolatria. Passamos a ouvir uma outra voz, perdemos a comunhão com o Criador e entramos em parafuso existencial. E aí, isso nos torna absolutamente mortais. Mas nós tivemos uma terceira derrota, que foi nós contaminamos o planeta. A primeira coisa que o Criador, por meio da voz, por meio da palavra, disse para nós foi o seguinte: vocês amaldiçoaram a terra, vocês amaldiçoaram a criação. E a criação se voltou contra vocês. A criação não vai facilitar a existência de vocês. Vai produzir cardos e abrolhos, porque vocês amaldiçoaram a criação. Então, tudo foi contaminado por vocês. Não só vocês se contaminaram, não só vocês se tornaram contaminadores com as decisões que porventura tomarem, mas toda a criação está marcada pela decisão de vocês. E toda a criação agora está com a sua sustentabilidade ameaçada. E toda a criação vai se voltar contra vocês porque vocês ameaçam a sustentabilidade da existência. Essa é a ideia que está no Gênesis. E aí nós precisamos de um expiador. Nós precisamos de um expiador que vença a batalha da obediência, vença a batalha da idolatria, vença a batalha da maldição e vença a batalha da morte. Que devolva a nós a condição de sermos sustentados íntegros, espírito e corpo, para sempre. Então, são 4 demandas. Os animais que os sacerdotes ordenados por Moisés, segundo a orientação do Criador, ofereciam, matavam para que a gente não fosse morto, não eram suficientes para resolver esses 4 problemas. Na verdade, não resolvia nenhum desses problemas, de fato, só adiava a morte física por um tempo. Só, mais nada. Aí, o que as Escrituras contam é que Jesus veio. E aí Jesus tinha de vencer cada batalha onde nós fomos derrotados. Jesus veio, ele é a palavra, essa palavra que falou conosco no jardim, essa palavra que falou com Moisés, que falou com Abraão, que falou com Isaac, que falou com Jacó. É essa palavra que disse haja luz, essa palavra, a segunda pessoa da comunidade divina, o Deus Criador do universo, essa pessoa se fez carne e habitou entre nós. E veio como substituto.
Veio para vencer onde nós fomos derrotados. Então, onde foi que Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias, a palavra feita carne, venceu a questão da obediência? Lá no batismo de João Batista, quando João Batista disse para ele: Eu não vou batizar você, porque você é que tem de me batizar. Você é anterior a mim, você é maior do que eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Como é que eu vou batizar você? Aí Jesus de Nazaré disse: Basta por enquanto que cumpramos toda a justiça de Deus. Ou seja, que façamos tudo o que tem de ser feito para que o ser humano possa ser declarado justo. E aí, Jesus de Nazaré, o Messias em carne, se submeteu ao batismo, vencendo na questão da obediência que nós tínhamos perdido, se submetendo de novo ao Criador, devolvendo ao Criador a prerrogativa da decisão sobre o que é bom e sobre o que é mal. Por isso, no momento em que ele é batizado, os céus são rasgados. Lembre-se, rasgar é um ato de violência. Os céus são rasgados e uma voz ecoa, dizendo: Este é o meu filho amado que me traz alegria. E a terceira pessoa da Trindade se manifesta na forma de pomba, pousando sobre Jesus de Nazaré, a palavra que se fez carne, e deixando claro que Jesus de Nazaré, naquele momento, representava toda a humanidade, voltando a um estado de obediência à voz do Criador. Bom, então essa foi a primeira batalha. A segunda batalha era da idolatria. Nós ouvimos uma outra voz que não a voz do Criador. Então, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para encontrar-se com essa outra voz e combater essa outra voz. E combate, e vence. No final de 40 dias, em que ele não teve acesso à comida, não é jejum. Todo mundo pensa que Jesus jejuou 40 dias. Jesus não jejuou 40 dias. Jesus foi para enfrentar o adversário da alma humana, da vida humana, da existência humana, e ficou esperando pela chegada desse adversário por 40 dias sem ter acesso à comida. Não é um jejum. Tá lá e passa o primeiro dia e o adversário não vem, e a primeira semana, a segunda semana, terceira semana, a quarta semana e o adversário não vem. Aí, finalmente, no 40º dia, o adversário vem. E vem justamente porque estava esperando que Jesus tivesse experimentado a fraqueza. Ele não tinha fraqueza espiritual, porque ele nunca perdeu a comunhão com o Pai. Ele não tinha fraqueza moral. Então, qual é a única fraqueza que Jesus poderia ter? A da carne, do corpo. Jesus estava num corpo mortal, precisava comer. Então, durante 40 dias, foi definhando, foi perdendo a capacidade de se alimentar, de sobreviver, de oxigenar o cérebro, enfim. E aí, no final de 40 dias, ele está muito próximo da morte física. Quando então a outra voz chega e diz para ele: e aí, está com fome? Claro, né? 40 dias sem comer, ia estar como? Então transforma as pedras em pães.
E aí ele começa a responder à voz, dizendo: não é a sua voz que eu ouço, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu só atendo a outra voz, não a sua. Aí o adversário diz: você é dos tais que acredita? Então, está escrito ao seu respeito que os anjos não vão deixar você tropeçar. E imediatamente ele se vê no pináculo do templo e a voz diz para ele, a outra voz diz para ele: pula! E ele diz: está escrito, você não precisa tentar Deus, porque se Deus disse, é porque é. E se a voz de Deus já disse, então é. Não precisa, a voz de Deus não precisa ser testada. Que foi exatamente o que a espécie humana fez quando desobedeceu à voz de Deus. Decidiu testar a voz de Deus, se era verdadeiro ou não o informe de que assumir-se como aquele que vai decidir por si mesmo o mataria ou não. E aí a outra voz diz para Jesus: então, você acredita na voz de Deus? Então a voz de Deus diz que você não vai tropeçar, porque os anjos vão cuidar de você. Pula. E aí Jesus disse: a voz de Deus não precisa ser testada. E aí, finalmente, a outra voz diz: ok, eu entrego tudo, eu entrego tudo. Tudo que eu tomei de vocês, eu entrego para você. E você só tem de fazer uma coisa: você se prostra, me adora, e eu deixo você com tudo que eu tomei de vocês. E aí Jesus disse: está escrito, só ao Senhor teu Deus prestarás culto. E aí ele vence a desobediência que ele já tinha vencido no batismo e vence a idolatria. Então, duas das nossas derrotas estão resolvidas. A terceira derrota é a maldição que nós trouxemos para a Terra, para a criação, que condena a criação a deixar de existir, que faz com que a criação se revolte contra nós. Então, essa maldição tem de ser recolhida. E esta maldição só é recolhida quando Jesus de Nazaré sobe ao madeiro, à cruz. Por isso ele não podia morrer por apedrejamento, ou não podia morrer pela espada de um soldado qualquer. Não podia, porque ele tinha de reverter a maldição que nós lançamos sobre a criação, para que a criação também pudesse receber a regeneração, a redenção. Então, quando Jesus de Nazaré sobe à cruz, ele atrai para si a maldição que nós tínhamos lançado sobre a criação. E com isso, ele retoma a possibilidade da sustentabilidade da existência. E aí a quarta derrota que nós tínhamos sofrido era a morte. Nós precisávamos vencer a morte física e a morte espiritual. Aí, ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscita.
e ele, ao ressuscitar, vence a morte. A partir de agora, quando houver o final do processo de redenção, a humanidade redimida nunca mais experimentará a morte física e nunca mais experimentará a morte espiritual. A morte espiritual, a ressurreição já resolve agora. Todos os que são santificados, separados pelo Cristo, que são inclusos na sua expiação, passam imediatamente a voltar a ter comunhão com a Trindade. O espírito dessas pessoas é redivivo, volta a ter comunhão com a Trindade. Então, vence a morte espiritual. E no grande dia, vence a morte física, porque nós receberemos os nossos corpos redivivos, para nunca mais experimentarem a morte física. Então, e juntamente conosco, o universo será restaurado, será regenerado. E nós, então, experimentaremos a redenção. Finalmente, se completará a redenção. Então, a cruz é essencial para a expiação. Porque alguém poderia dizer, bom, o fato de Jesus, o fato do Filho ter se assumido ser humano em carne e osso e ter experimentado a morte, não importa que tipo de morte, já não seria substituição suficiente, uma vez que aquele que Jesus, que a segunda pessoa da Trindade, teria abandonado a sua glória, como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, para ressuscitar ao terceiro dia, não importa como ele morresse. Em tese, parece um raciocínio natural. Se ele ressuscitasse ao terceiro dia, está tudo bem, porque, na verdade, mais do que precisar de alguém que morresse em nosso lugar, nós precisávamos de alguém que vencesse a morte por nós. Então, se ele ressuscita ao terceiro dia, a forma como ele morreu não faz diferença. Mas aí entra a questão da maldição, que nós lançamos sobre todo o universo criado, quando nós dissemos para a Trindade, para o Deus eterno, que não precisávamos de Deus para decidir o que é bom e o que é mal. Ainda que isso seja uma estupidez absoluta, porque decidir entre o que é bom e mal, só uma consciência, uma sabedoria e uma abrangência divinas consegue. E nós não precisamos nos esforçar muito para concluir isso. Basta olhar para o planeta. Basta olhar para o que nós fizemos com o planeta por causa das nossas decisões. Basta pensar, por exemplo, que o que nós chamamos de progresso cobra a existência do planeta e de todos os seres vivos. Isso significa o quê? Que nós podemos saber tudo,
Uma coisa nós não sabemos: decidir. Nós não sabemos o que é bom e o que é mal. E todas as nossas decisões geram morte. Basta olhar para o planeta. Se a criação, as demais criaturas divinas, ou criadas por Deus, as demais criaturas que Deus trouxe à existência, que o Criador trouxe à existência, pudessem fazer uma oração, a oração que essas criaturas fariam seria erradica a humanidade, porque a humanidade não só mata-se a si mesma, mas a humanidade mata tudo. Se a humanidade continuar, logo, logo, Deus, não haverá mais vida na Terra e não haverá mais sustentabilidade no universo. Então, se a criação, os demais seres criados por Deus, pudessem fazer uma oração, eles provavelmente pediriam a erradicação da espécie humana. Erradica a espécie humana porque a espécie humana se mata a si mesma e, não contente em praticar suicídio, porque estão se matando, suicídio da espécie, eles matam tudo, a fauna e a flora, não fica nada em pé. E eles matam o planeta. E eles contaminam o ar. E eles estão escapando do planeta Terra e vão levar isso para todo o sistema solar. E sabe lá para quantos mais lugares eles vão levar essa morte que eles carregam em si. Se o Senhor ama realmente a vida, diriam as demais criaturas, erradica a espécie humana. Então, o Cristo vem para vencer nos 4 lugares onde nós somos derrotados: na obediência, na idolatria, na maldição sobre a terra e na morte. Então, a obediência, ele vence quando se submete ao batismo de João, e aí teríamos muita coisa para dizer, mas o tempo não permite. A idolatria ele vence no deserto, ao enfrentar a outra voz, a voz do anticristo. A maldição que nós lançamos sobre o planeta, ele vence quando sobe ao madeiro e atrai essa maldição sobre si. E a morte, ele vence quando ressuscita ao terceiro dia, como todos nós testemunhamos. E com isso ele devolve-nos a vida que nós jogamos fora, nos devolve a vida espiritual, que nós voltamos a ter comunhão com Deus, porque a terceira pessoa da Trindade vem morar em nós, nos devolve uma condição de viver acima do padrão da lei mosaica, porque passamos a frutificar um outro fruto, que é o fruto do Espírito, que é pleno de vida e que só gera vida, e nos garante a ressurreição do nosso corpo, quando o nosso corpo estará com a existência garantida para todo sempre, para a nova era, que é chamada, nova dimensão da existência, que é chamada de a eternidade. E sobre isso teria muita coisa para ser dita, mas o tempo não permite. Então, isso que eu queria falar sobre a centralidade da cruz. Por isso que Cristo teve de morrer na cruz. Não podia ser qualquer morte, porque a maldição lançada sobre o universo, sobre a criação, sobre o planeta, tinha de ser revertida. E para ela ser revertida, o expiador
tinha de atrair a maldição para sobre si e cancelar essa maldição. Então, quando Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, o Messias, sobe na cruz, ele reverte a maldição que havia sobre a criação. E aí a criação também pode ser regenerada. Então é isso. Não sei se tem perguntas, se satisfiz a demanda. Espero minimamente ter podido mostrar-lhe a centralidade da cruz. Por isso, os apóstolos faziam questão de dizer que anunciavam Cristo crucificado, ou seja, o Cristo que reverteu a maldição que havia sobre toda a criação. Quer falar, Dilson? Acho que você está ouvindo, pastor? A substituição de atrair a maldição, ele precisaria estar pendurado no madeiro para atrair essa maldição e substituir, então, para toda o ser, para substituir e retirar sobre a humanidade esse pecado da maldição, né? Que caiu em toda a humanidade quando Adão pecou, quando toda a humanidade se distanciou de Deus pela sua desobediência, né? Exato. A maldição. Oi? Por que somente a morte de cruz substituiu essa maldição que está sobre a humanidade? Deuteronômio, ele até citou, né? A parte de Deuteronômio. Por causa de Deuteronômio, capítulo Ele 21. foi substituída. Por causa de Deuteronômio, capítulo 21. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, diz: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante anos, mas durante a noite, mas certamente enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então, não é assim. Quando Jesus se deixa pendurar no madeiro, porque foi o que ele disse: a minha vida ninguém a toma, eu a dou para restituir. Então, quando ele se deixa pendurar no madeiro, ele se torna maldito de Deus, ou seja, toda maldição que a humanidade lançou sobre a criação vem para sobre Jesus. E aí Jesus leva consigo para a morte essa maldição. E aí, quando Jesus retorna da morte pela ressurreição, tudo que a humanidade tinha sofrido e tudo que a humanidade tinha feito a criação sofrer estava vencido, de modo que não só a humanidade pudesse ser regenerada, mas toda a criação pudesse ser regenerada, porque a maldição que a humanidade lançou sobre a criação foi revertida por Jesus no madeiro. Tá certo? Maldição volta para a humanidade na pessoa de Jesus, e Jesus, na ressurreição, vence todas as fases de derrota do ser humano. A derrota da desobediência, da idolatria, da maldição e da morte. Por isso, o madeiro é essencial, porque é para
reverter a maldição que a humanidade trouxe e lançou sobre a criação.